Vamos fazer o exemplo do slide 16, número 1. Nesse exemplo, nós temos o caso em que os autovalores são reais e iguais, ou seja, são repetidos. Vamos diretamente, então, para o cálculo do polinômio característico, que é dado pelo determinante do A menos lambda I. Ocorre, então, que a matriz A aqui vai ter em sua diagonal principal subtraído o lambda. Calculamos o determinante, cujo polinômio característico originado é esse, e encontramos que lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a menos 3, ou seja, um valor real, porém repetido, tá? Vamos proceder a utilizar, então, esse autovalor aqui para calcular o autovetor correspondente. Substituir aqui na matriz, né, na diagonal principal da matriz, o valor de lambda, e aí resolvo o sistema, de modo que a gente encontra que a coordenada x1 é igual a 3 vezes a x2. Está escrito aqui o autovetor. Vamos atribuir um valor, sempre sugiro o valor número 1 aqui, tá? Para simplificar os cálculos, lembrando que pode ser qualquer valor real, isso não irá alterar, né, a informação do nosso autovetor, tá? Então, atribuir o valor 1, está encontrado ele. Então, eu posso escrever a solução x1 aqui como e na lambda t. Quem é o lambda? É o menos 3, tá? E o autovetor aqui correspondente. Bem, só que isso daqui é uma matriz 2 por 2, a matriz A dada aqui inicialmente é 2 por 2. Então, eu sei que a nossa x2, aí a nossa solução geral vai ter que ter duas componentes. Nós encontramos aqui a x1. Vamos partir para o cálculo da x2, tá? Aqui, como esse é um exemplo bastante inicial, eu já vou fazer a dedução aqui um pouquinho para a gente poder entender da onde parte essa x2, tá? Então, nós temos que encontrar uma solução x2 de modo que x1 e x2 sejam LIs. Porque se elas forem LIs, significa que o quê? Que elas vão formar o conjunto fundamental de soluções. Ou seja, elas são as originárias de quaisquer outras soluções. Bem, para isso, nós vamos supor a x2 desse modo aqui. E na lambda t, v, t, mais e na lambda t, mi, tá? Lembrando, o lambda aqui é o autovalor que a gente encontrou lá, a raiz do polinômio característico. O v e o mi são vetores. E aqui o t, enfim, né, são os valores ali, a nossa variável, tá? Vou derivar essa x2 aqui, tá? Derivamos aqui, observem que a gente faz pela regra aqui, pela regra do produto, tá? Então, o que vai acontecer, né? Aqui, primeiro, eu derivei o t e copiei o resto, a derivada do t é 1 e copiei o restante. Depois, eu derivei esse outro pedaço aqui. Então, ficou lambda e na lambda t, o v e aí o t, tá? Lembrando aqui que esse outro pedaço também foi derivado, só que aqui não tem produto, tá? Não tem um t aqui, ou seja, não tem a variável dependente aqui embaixo. Então, eu pude derivar direto, tá? Então, foi feito isso aqui, tá? Só deriva aqui e o mi você mantém, tá? Lembrando que o v e o mi vão ser vetores, vão ser valores, né, numéricos, tá? Bem, então a gente vai substituir lá no sistema inicial, né, que é x' igual a x, tá? Quem é o x'? Bom, o x', se a nossa solução lambda 2, por que eu vou substituir a lambda 2 aqui nessa expressão? Bom, porque se lambda 2 estiver bem colocado, né, se esse que foi suposto aqui, né, essa suposição estiver correta, vai satisfazer corretamente aqui o nosso sistema. Então, aqui no lugar do x', eu vou colocar toda essa expressão. Igual a A, que é a nossa matriz, tá aqui ela, x, que é toda a x2 aqui, né, toda a x2 sem derivar, tá? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou igualar os termos que são semelhantes, digamos assim, tá? Então, esses que tem o arco, tá? Igualei eles, tá? E esses que tem aqui essa metade desse retângulo aqui, também igualei, tá? Bem, observem o seguinte, tá? Esses que tem esse retângulo aqui, né? Esse pedaço de retângulo aqui, vão dar origem a isso daqui, a essa expressão aqui que eu chamei de asterisco, tá?
Depois eu copiei aqui a asterisco novamente, pude simplificar, né, alguns pedaços aqui, tudo mais, sobrou isso aqui, lambda V igual a AV, tá? Este pedaço daqui, tá? Passei subtraindo, lembrando que para poder colocar o V em evidência aqui, tá? Eu usei a matriz identidade aqui, porque eu não posso fazer uma matriz menos um escalar, então eu usei a matriz identidade aqui para deixar esse pedacinho aqui, esse fatorzinho, né, com um jeito matricial, tá? E aí coloquei o V em evidência. No entanto, essa expressão que tá aqui, né, essa expressão ela é satisfeita. Por que ela é satisfeita? Porque isso daqui nada mais é do que o nosso problema de alto valor e alto vetor inicial. É A menos lambda I vezes o vetor V lá. Isso daqui a gente já tem, gente. Isso daqui é verdade, porque nós estamos aqui no caso, né, em que este lambda aqui é um alto valor da A e o V é o alto vetor. Então, isso daqui é verdade, né? Agora vamos ver esta outra situação aqui, que foi onde eu igualei esses termos aqui que tem o arco, tá? Então, igualando esses termos, eu reescrevi eles aqui, né? Esse termo aqui sustenido, tá? Eu reescrevi eles aqui, pude cancelar alguns pedaços, sobrou isso aqui, tá? Novamente, eu vou colocar o vetor em evidência, que nesse caso é o vetor mi aqui, só que aí, cuidem o detalhe aqui, eu precisei colocar esse lambda I aqui para eu poder operar, tá? Observem que nesse caso aqui, eu não tenho essa igualdade, eu não sei se ela é válida. Bem, então nós vamos verificar quem que deve descer este vetor mi para isso aqui ser verdade. Porque o A é a matriz dada, o lambda eu conheço, que é aquela raiz do polinômio característico, a matriz identidade eu conheço, e o V é o primeiro autovetor que eu já encontrei, tá? Que é aquele que eu chamei de V1, acredito, né? Agora eu tenho que saber quem é este mi para que essa coisa aqui funcione. Então, na verdade, isso daqui é a dedução, né, de por que esse método funciona. Vocês podem sempre partir daqui, tá? Não precisa fazer essa dedução aqui. Bem, partindo da expressão sustenido lá, que é A menos lambda I mi igual a V, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a matriz A dada inicialmente, vai subtrair da diagonal principal o nosso lambda, que é lá o menos 3. Nós não sabemos quem é esse vetor mi aqui, então eu vou dizer que as coordenadas dele são A e B, e o vetor V é o alto vetor encontrado inicialmente. Então, eu vou colocar aqui as coordenadas, lembrem lá, é 3 e 1. Vou escrever a matriz ampliada correspondente a este sistema e vou resolver. Observem que, claro, as linhas aqui são múltiplas. Peguei a primeira, poderia, obviamente, pegar a segunda. Vou encontrar aqui, vou resolver, isolar aqui, encontrei que o A é escrito, então, em função de B. Observem que aqui, se eu atribuir 0, tá, para o B, não vai ficar nulo o vetor, tá? Lá nos autovetores, eu não atribuo 0, porque senão vai ficar o vetor nulo, e é claro que o vetor nulo não vai nos servir, tá? Então, eu tenho que atribuir aqui, posso atribuir aqui 0. Quero atribuir outro valor? Pode atribuir. Como eu digo, quando a gente trabalha com vetores e matrizes, o importante é que os elementos ou as coordenadas carreguem as informações. Não importa se vão ser múltiplos, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou atribuir 0, tá? Atribuindo 0, eu vou encontrar que a coordenada A, que é a primeira coordenada, é 1/2, e a segunda coordenada, como eu atribuí 0, ou seja, o nosso B aqui do vetor é 0, tá? E vou escrever a x2. Deem uma voltadinha lá e observem como é que era a x2. A x2 era E na lambda T, V, T, mais E na lambda T e o vetor mi, que foi aí, que está aí recém-nascido, tá? E como fica, então, a solução geral? A solução geral vai ser C1x1 mais C2x2, com a garantia de que essas
essas soluções x1 e x2 são, então, LIs, porque nós já supomos ela de modo que ela seja LI. Então, a x1 e a x2 formam um conjunto fundamental de soluções, e aí fica escrita, então, a solução geral.